Saúde em Análise, aqui na Regional do Centro. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Análise. A verdade é que, como alguém dizia, tudo pode correr mal, mas se houver saúde, havemos de encontrar forma de dar volta às questões. Agora, quando a saúde falha, em cada um de nós, enquanto cidadãos, a coisa torna-se mais complicada. Daí ser importante este apontamento mensal, onde convidamos o professor Manuel Teixeira Veríssimo, que é o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, a vir aqui partilhar um pouco aquilo que lhe vai na alma relativamente às várias temáticas que envolvem a Ordem, que envolve naturalmente o setor e também, de certa forma, estamos habituados a que haja aqui uma parceria com os nossos vizinhos espanhóis em diversas áreas. Já aqui falamos há quando da atribuição do prémio e agora houve aqui um debate integrado com os médicos da Andaluzia. Mas, professor, antes de mais, bom dia, obrigado por ter aceito este meu convite. Esta instabilidade política para esta questão da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, não é nada bom. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia aos ouvintes. É claro que esta crise também não é boa para a saúde. A saúde já tem problemas que cheguem e um período de instabilidade que pode ser mais ou menos largo, com certeza que vai ainda prejudicar mais aquilo que já é instável, que é o caso da saúde. Deixa-me colocar aqui esta questão. Espanha, por exemplo, teve durante, eu quase que deveria dizer, um ano e meio, praticamente sem governo, porque eles não se entendiam, e a verdade é que o país continua a andar. Estas instabilidades políticas, temos governo, não temos governo, a máquina dos diversos serviços também tem autonomia própria ou não? Ou dependem sempre do Ministro da Saúde? Sim, a máquina mantém-se, mas digamos que em ritmo de gestão. Não tendo a cúpula a aprovar e a dar as diretrizes, obviamente que não vão fazer nada que não seja a gestão do dia-a-dia. Mas deixe-me dizer-lhe que em relação à Espanha nós também temos algumas diferenças. E uma delas é que eles têm as autonomias, portanto têm a regionalização, o que lhe permite, mesmo que caia o governo central, que a nível local, regional, eles continuam a funcionar na saúde e noutras coisas. Ou seja, foi dar mais um argumento de que era importante o país pensar de vez na tal regionalização que tanto se falou e depois deixou-se cair. A regionalização, claro que em Portugal também não é igual em Espanha, porque Espanha é muito maior do que Portugal, mas tem as suas vantagens. Claro que terá também algumas desvantagens, como tudo na vida, há sempre coisas que são pró e outras contra. Mas pelos vistos, tanto lá como cá, as questões deontológicas têm os seus quês. Daí este debate em que juntou a Ordem dos Médicos, penso que de Coimbra, com a sua congénere de Andaluzia, para debater esta temática de questão da deontologia e o desenvolvimento do profissional médico. Os problemas são comuns ou também aqui há diferenças? Os problemas são um pouco parecidos nesse aspecto. No fundo, os médicos, talvez em Espanha, um bocadinho mais avançados que nós nos problemas, isto é, em algum tipo de problemas. Os problemas deontológicos são um pouco os mesmos, os médicos, digamos, o que é aquilo que o médico deve fazer, aquilo que outras profissões querem avançar para, digamos, ocupar alguma parte daquilo que os médicos fazem, nomeadamente os enfermeiros, farmacêuticos, os fisioterapeutas, etc. Mas, em termos de os problemas também relacionados com os médicos em Espanha, também existem. Agora perdi-me no raciocínio que estava a ter, peço desculpa. As questões deontológicas lá e cá, se havia aqui alguma diferença. E disse que... Pois. Não, diga, se apanhou o raciocínio. Estava a dizer que os problemas são parecidos, os problemas que nós temos e que eles têm em termos deontológicos são um bocado parecidos. Nós temos problemas, digamos,
um pouco atrasados em relação a alguns que eles já têm lá. Eles queixaram-se, por exemplo, que têm aberto uma quantidade grande de novas faculdades de medicina, nomeadamente na Andaluzia, que abriram, segundo pensa, entre públicas e privadas, mais 5 faculdades de medicina, e isso está a criar um problema para os médicos, que é que começa a haver oferta a mais e os empregadores, quer públicos, quer privados, começam a pagar extremamente mal aos médicos. Isto, no fundo, está a proletarizar um pouco a medicina. E isto tem efeito negativo para os próprios doentes, porque depois os médicos, se não ganham bem, não se vão formar bem, não vão investir na sua formação e acaba por ser um pouco um círculo vicioso. Direi eu que eles aí estão um pouco à frente de nós na parte negativa, mas nós para lá caminhamos também com as novas faculdades de medicina que foram abertas e com aquelas que foram anunciadas que querem continuar a abrir. Por acaso é um dos temas que eu tinha aqui para falar consigo, mas antes disso me aproveitar esta questão deontológica. Quando falamos de deontologia na classe médica, estamos a falar de quê concretamente? Do modo como o médico deve exercer a sua profissão, as obrigações que tem e os deveres que tem para com os doentes, para com os colegas, portanto, as normas que regem a sua profissão e que são digamos, muito mais apertadas do que em qualquer outra profissão, porque também lidamos com aquilo que é mais importante no ser humano, que é a vida, que é a doença, que é a saúde. E daí essa rigidez e daí até o próprio juramento de Hipócrates vem um pouco nesse sentido, ou foi criado por isso. Eu vi uma declaração do bastonário, do Dr. Carlos Cortes, em que havia assim de relance, mas no fundo o que ele queria dizer é que não vamos retirar ao médico aquilo que lhe é devidamente como competência. Certo. Há pouco falou na questão dos enfermeiros e também de outros auxiliares de saúde. Isso quer dizer que vocês estão a ser ameaçados, entre aspas, por essas outras classes que no fundo fazem parte também do cuidado de cada um de nós? Sim, de algum modo, as últimas notícias que foi anunciado para a Secretária de Estado da possibilidade dos farmacêuticos prescreverem nas farmácias também. Ora, a prescrição, isto é, e o diagnóstico, porque para se prescrever, para eu lhe dar um medicamento, eu tenho que saber o porquê, tenho que fazer o diagnóstico. E o diagnóstico é do médico, ponto final, não é do farmacêutico. Por outro lado, a farmácia, digamos que diagnosticar e prescrever, é algo que não encaixa nada bem, porque no fundo há um conflito de interesses. Eles estão a prescrever e a vender a seguir. Algo que tem que vender, não é? Exato. Os próprios médicos são proibidos de terem farmácias desde sempre, ou desde pelo menos há muitos anos, precisamente para não haver esse conflito de interesses, para eu receitar e depois vão-me comprar. Mas a história está pesada daqueles casos em que como é que se diz antigamente, os delegados de propaganda médica influenciavam os médicos para prescrever isto e aquilo. Sim. Portanto, não, isso faz parte da questão ética também. Isso faz também parte de todo, e porque, no fundo, tudo isto e todos estes cuidados com os médicos, com os outros profissionais de saúde, devem ter em vista o objetivo final. E o objetivo final chama-se doente. Portanto, e tudo aquilo que, de algum modo, possa prejudicar a saúde final do doente, não pode ser aceito. E, nomeadamente, por nós médicos, não pode ser aceito. Isto não quer dizer que cada vez mais, numa medicina desenvolvida, nós não tenhamos de trabalhar em conjunto. E é uma verdade. Hoje, cada vez mais, os médicos têm que trabalhar em conjunto com todas as outras profissões que lhes estão à volta e cada um tem a sua missão. O importante é que cada um cumpra a sua missão sem invadir a dos outros. Obviamente que há áreas que temos de trabalhar em conjunto e o mesmo assunto, mas digamos isso faz parte desse trabalho de equipa. E a medicina e a saúde é cada vez mais um trabalho de equipa e menos um trabalho individual. E a verdade é que todos nós, ao longo destes anos todos, e quando digo anos, estamos a falar de dezenas de anos, sabemos o papel que cada um de nós vê nesses profissionais. Certo, por isso é uma questão só de respeitar e, efetivamente, cada um deles fazer o melhor que podem para
nossa saúde. Professor, falamos há pouco da instabilidade que neste momento se vive em Portugal por causa das questões políticas, e isso pode afetar ou não a questão do Serviço Nacional de Saúde. Fica então em suspenso neste momento aquela questão do Governo pretender avançar com 5 unidades locais de saúde em parceria com as PPPs, as parcerias público-privadas, ou como essa regra já está definida, ou seja, o Governo já tinha dado luz, é um processo que vai seguir o seu caminho independentemente do que é que vai acontecer agora com o Governo português? O que eu presumo é que isso irá ser seguir o seu caminho na medida em que o Governo já determinou isso. Agora, não sei, obviamente que não sei o que é que o Governo pensa fazer sobre esse aspecto, mas com certeza irá continuar esse caminho, no fundo, de avançar para as parcerias público-privadas. Como é que vê, digamos, que este movimento a parceria no fundo, é dar mais força aos privados? É isto que o Governo está a fazer? Eu acho que a parceria público-privada não digamos, é uma possibilidade, na minha opinião, não tem nada de negativo nem de extremamente positivo. Tem uma vantagem grande em relação às instituições públicas, é que tem facilidade de gestão, aquilo que os hospitais públicos, agora OLS, não têm. E, portanto, essa facilidade de gestão, obviamente, dá-lhe uma vantagem e poderá, digamos, fazer com que as populações possam ser melhor tratadas no sentido em que o contrato que as parcerias público-privadas têm com o Estado é dar determinados cuidados de saúde a uma determinada população e, portanto, e se não os derem, vão ser penalizados por isso. Ou seja, no fundo, ao passarmos, nós quando vemos privado, temos que pagar. Neste caso, não. Neste caso, não. O privado vai atender o utente dessa tal camada de população como se fosse num hospital público. Como, aliás, o atendimento do doente não é penalizado por ser privado, por gestão pública ou privada ou só pública. Não, o doente não vai sofrer nada. Agora, o que tem acontecido em algumas parcerias público-privadas é que em certa altura há desacordos em determinados tipos de tratamento que deveriam fazer e não fazem, mas isso deve ser esclarecido no contrato-programa que eles fazem. Portanto, não vejo por aí problema. Onde é que eu vejo o problema? É que provavelmente, ou de certeza, nas instituições públicas e nas OLS deveriam ser dadas as mesmas oportunidades de gestão que se dá às parcerias público-privadas. Afinal de contas, o que é que está errado? Ora, exatamente, porque o que acontece desde há muitos anos é que os hospitais e agora as OLS não têm autonomia praticamente para contratar um enfermeiro ou para contratar um médico, têm que esperar autorização, às vezes meses, às vezes anos, de autorização não só do Ministério da Saúde, mas especialmente do Ministério das Finanças. Portanto, isto obviamente emperra a máquina e também não permite que se faça uma boa gestão nos hospitais públicos. Portanto, eu não tenho nada contra as parcerias público-privadas, acho que deviam ser dadas, era a oportunidade às instituições públicas de terem legislação e facilitação de gestão, como têm essas unidades também. Professor, já que estamos a falar de questões de gestões diferentes, quer do público, quer do privado, contava-se, não sei se é verdade ou não, porque felizmente nunca precisei dos serviços, que o serviço do professor Manuel Antunes era um serviço que não tinha praticamente listas de espera, enquanto outros no mesmo hospital tinham meses, para não dizer anos de espera. O que é que muda nestes dois serviços? Tem a ver com a competência que tem a diferença dos serviços e do próprio, da própria administração do hospital? Tem a ver com duas coisas. Por um lado, a própria gestão dele, que é inegável, que é uma pessoa muito exigente em termos de cumprimento de todos os profissionais que trabalhavam com ele e no sentido sempre, é verdade que se diga isto, no sentido do benefício do doente. Sempre aconteceu. Mas, por outro lado, não é só isso, é que também ele tem um dos primeiros CRIs, o Centro de Responsabilidade Integrada do país, que é um modelo que lhe permite, digamos, uma autogestão dentro do próprio hospital, em que lhe dão um orçamento para ele gerir, ele gere-o
se o gerir no bem... fundo, acaba por ser um mini privado Exatamente, dentro exatamente, do exatamente. público, porque- Ele gera, e se o gerir bem, vai ter benefícios de vária índole, mas especialmente financeiros, para toda a equipa. Portanto, isto, digamos, que é o prémio, que eu acho que também é importante que se faça generalizado no país, isto é, as pessoas, quando trabalham bem, devem ser premiadas por isso, e quando trabalham mal, não podem ser premiadas por isso. Portanto, aí está outra alteração que se tem que fazer também nos hospitais e nas OLS públicas, para que haja produção, para que haja um interesse global. Toda a gente sabe, se trabalhar bem, vai ter mais proveitos por isso, e se não trabalhar bem, não vai ter esses proveitos. Agora, deixe-me, fora de conversa, na sua ótica, acha que, pelo mau feitio dele, a administração do hospital dizer, pá, não quero saber nada deste homem, vamos dar autonomia própria? Ou é possível os outros serviços dos hospitais também ganharem essa autonomia? É possível, na minha opinião, todo o funcionamento dos hospitais e dos cuidados primários, que neste momento já têm esse modelo um pouco adaptado à posição... Ou seja, estamos a caminhar para aí. E na minha opinião, e penso que isso era a ideia do primeiro diretor executivo, do professor Fernando Araújo, que era instituir esse modelo de centro de responsabilidade integrada também nos hospitais. Portanto, esse é um passo grande, na minha opinião, porque leva a que todos trabalhem para o mesmo fim, porque todos sabem, se trabalharem bem, vão ter mais benefícios com isso. E benefícios financeiros, não só vão ganhar mais, vão ter prémios, mas também em termos de terem outras possibilidades de evolução dos próprios serviços, nova tecnologia, etc., porque isso estará tudo indexado àquilo que eles fizerem. Produtividade e à produtividade. Mas, mais uma vez, claro, isso depende, através das autorizações do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, para avançar sim, com a isso. instituição desses centros Dessas de responsabilidade integrada, sim, mas a partir daí eles têm autonomia para gerir e os próprios hospitais e depois os centros de responsabilidade integrada também. Mas, pelo que estou a perceber, se calhar fica mais barato fazer os acordos com as PPPs do que propriamente incentivar isso internamente nos hospitais. Pois, mas porque depois as PPPs podem ter vantagens, mas também têm as suas limitações, porque, como é óbvio, as parcerias público-privadas, em última análise, têm que ter lucro. Ponto final. E isto é normal. E a certa altura podem se inibir de prestar serviços que sejam excessivamente caros, etc. Portanto, não estou a dizer aqui que isso seja assim, mas pode ser assim. Não há bela sem senão, como diz o povo. Professor, vem aí o sétimo Encontro Nacional de Telemedicina. Já aqui falamos muitas vezes das novas tecnologias ao serviço da saúde. É importante este congresso em pleno século XXI? A telemedicina, que já tem muitos anos, que foi começada praticamente em Portugal, desculpe, em Coimbra, não é em Portugal. Então, esta homenagem é merecida ao professor Eduardo Castela. Ao Eduardo Castela, sim, é um dos homens pioneiros da telemedicina em Portugal, ele que é de Coimbra e que sempre manteve esta paixão pela telemedicina e que se tem vindo a implantar, embora devagar, mas que tem cada vez mais o seu lugar numa medicina de futuro, numa medicina cada vez mais digital, onde, óbvio, que nunca se conseguirá, e espero que nunca aconteça, que não haja o contato com o doente, isso é importante, mas o contato pessoal do médico e dos outros profissionais com o doente, mas há muitas coisas que se podem fazer através da telemedicina com vantagem para os serviços e para os médicos e outros profissionais, e especialmente para o doente. Portanto, acho que é algo que tem evoluído e vai evoluir e vai ter cada vez mais lugar numa medicina de futuro. E a inteligência artificial trabalhar também, a inteligência artificial encaixa aqui precisamente. Professor, só para concluirmos, mas basicamente eu já percebi qual é a sua visão sobre este tema, quando há pouco fez referência aos problemas que os espanhóis estão a viver, que tem a ver com a abertura de mais escolas de medicina,
com o objetivo, no fundo, de colmatar a falta de recursos humanos. Mas já aqui nesta mesa conversamos em que o professor disse que não há falta de médicos, há falta de condições para que os médicos consigam ou aceitem ir exercer a sua atividade para zonas onde efetivamente eles não existem. Por isso, na sua ótica, acho que não é necessário mais escolas. Não é necessário mais escolas por várias razões. Primeiro, também, e de acordo com a OMS, nós temos um rácio perfeitamente normal de médicos, acima até da maioria dos países. Por outro lado, ao abrir mais escolas hoje, temos de ter a noção disto, só iremos ter especialistas de determinada área passados 10, 11 ou 12 anos. Portanto, nunca será algo que possa responder aos problemas de hoje. Por outro lado, a continuarmos a abrir faculdades a esta velocidade e a termos cada vez mais médicos, não esquecer que nós estamos a lançar no mercado, chamemos-lhe assim, à volta de 2.000 médicos por ano. Portanto, embora se reformem muitos, tem havido um boom de reforma grande nos últimos anos, mas isso vai desacelerar e, por outro lado, parte desses médicos que se reformaram continuam a trabalhar. Portanto, nós vamos ter, a curto prazo, médicos, não direi no desemprego, mas eventualmente no subemprego. E isso não é bom para... médicos muito mal pagos. Exatamente, e isso não é bom porque não permite evoluções, não permite desenvolvimento e por isso o destinatário, digamos, do seu trabalho pode ser prejudicado, que são os doentes neste tudo. Fazendo aqui uma comparação má, assumo que seja má, com a engenharia, onde chegamos a uma determinada altura, toda a gente se queixava que deixou de haver engenheiros civis porque os candidatos iam para outras engenharias mais apetecíveis e hoje Portugal está carenciado de engenheiros civis. Dentro das especialidades médicas, há umas também que sentem mais falta de especialistas ou felizmente os rácios entre as várias especialidades estão mais ou menos equilibradas? Não, há algumas onde se nota mais a falta, nomeadamente aquelas que andam nas notícias todos os dias, ginecologia e obstetrícia, por causa das urgências, pediatria, radiologia, por exemplo, medicina geral e familiar, são, para não falar noutras, são aquelas onde se nota mais falta. Claro que essa falta muitas vezes tem a ver também com o próprio mercado, digamos que há especialidades que são mais apetecíveis por motivos técnicos, porque as pessoas, os médicos ou os candidatos a essas especialidades gostam daquelas especialidades, mas também nos últimos anos pensa-se muito com a carteira, digamos, e também se tem tendência a ir muito para aquelas que têm probabilidade de nos trazer. Pronto. E tem havido aí algum desequilíbrio. Portanto, tem havido algum desequilíbrio. Depois, a desorganização do SNS. O crescimento, por outro lado, da medicina privada, especialmente dos hospitais privados, veio desregular ainda mais o sistema, porque essa novas oportunidades dos hospitais privados, por exemplo, foi buscar certas especialidades ao público e ainda mais as enfraqueceu. Ao enfraquecê-las, abriu aqui um novo mercado, que são os tais chamados médicos tarefeiros, que vão fazer serviços onde lhe pagam, a Porto Alegre, a Évora, ou até mesmo aqui no litoral, em Aveiro, em Leiria, etc. A ganhar muito mais à hora do que ganham, às vezes 4 vezes mais, ou 3 vezes mais, e até mais, do que ganham aqueles que estão lá e que fazem parte do quadro. Claro, isto criou uma desregulação completa e um mal-estar dentro dos hospitais, que nunca devia ter acontecido. Dá para pensar, efetivamente, isso. Quando o professor disse que por ano estão a sair para o mercado cerca de 2.000 médicos, nós, e principalmente para quem nos está a escutar e não está bem familiarizado com estas questões, pensamos que os médicos saem, todos eles dão para a medicina familiar. Não. Ou seja, todos esses... Os médicos que estão nos centros de saúde a atender-nos diariamente também são especialistas. Também são especialistas. Antigamente, isto estou a falar há 30 ou 40 anos, é que não, há 50, acabava a especialidade, acabava o curso e era médico. Não.
era médico e chamava-se médico de clínica geral. Portanto, hoje, não, a medicina geral familiar é também uma especialidade que demora 4 anos, o que quer dizer que alguém que acaba o curso de medicina hoje, se for para a medicina geral familiar, vai ter que fazer mais um ano de estágio, digamos assim, e a seguir mais 4. Só passado 5 anos é que é médico de família. Muito rapidamente, o tempo já voa, estamos a entrar na primavera, a primavera vem muitas alergias, pelo menos é o caso, e depois disseram-me que, nomeadamente na sua área de especialidade e com muito carinho, que é a geriatria, de que há épocas do ano onde, teoricamente, há mais mortes, como é o caso do outono, o inverno. Com a primavera, os nossos velhinhos renascem, também tem esta função, a primavera. Digamos que tem menos risco, porque é que as pessoas mais idosas morrem mais em determinadas fases do ano. Nomeadamente se é o inverno e à volta do inverno. É quando as condições climáticas se complicam e favorecem as infecções respiratórias, as gripes, etc. As depressões também. Exatamente, e portanto facilita e normalmente... Acredito que a primavera, sim, a primavera acho que é bom para toda a gente, faz florir, digamos, um pouco também o espírito das pessoas. Não é? Mas noto que cada vez mais há gente a ser alérgica a qualquer coisa. E isto nota-se mais nesta altura, por causa dos pólenes, por causa talvez sim, também, mas também porque hoje se diagnostica mais o facto de termos uma população, ela própria, mais desenvolvida, e uma medicina e uma saúde também muito mais desenvolvida, também diagnosticam mais. Quer dizer, antigamente parte também não se diagnosticava porque não se ia ao médico, não é? Exatamente. Admito sim que o meio ambiente também hoje é diferente do que era há 40 ou 50 anos e provavelmente hoje no ar andam muito mais alergenos do que andava há 50 anos, por exemplo, fruto da tecnologia existente, do número de carros, de fábricas, de toda a alteração do ambiente que sabemos que existe, não é? Por isso, se eu pedir uma recomendação para aqueles que são alérgicos já, ou aqueles que venham a se descobrir que são alérgicos, o que é que lhes dizia? Terem uma vida saudável, pelo menos à partida. É claro, não se exporem muito a ambientes que já sabem que lhe causam alergia, e as alergias também dependem muito das pessoas, mas nomeadamente nesta altura da primavera, em que há os pólenes das flores, etc., não se exporem muito nesses meios, e aqueles que sabem que são alérgicos, quando começam a sentir sintomas, que sigam as indicações do médico, que muitas vezes já sabem, eles já sabem que têm determinado comprimido, quando começam a ter determinada sintomatologia, o devem tomar. Obrigadinho por este bocadinho, por esta partilha. Até daqui a um mês. Muito obrigado. Grande. Professor Manuel Veríssimo, nesta Saúde em Análise, onde afloramos aqui as questões deontológicas, também uma comparação com os congéneres andaluzes, médicos andaluzes, onde falamos das parcerias público-privadas que pelo menos 5 LS no país vão assinar estes contratos, isto se esta instabilidade do governo não vier a alterar esse processo. Faltou-nos aqui um tema, professor, mas também já não temos tempo para ele, que tem a ver com a reforma do Serviço Nacional de Saúde, com a estabilidade política, mas no fundo falamos sobre ela de uma forma muito, muito ligeira, e o facto do professor achar que não há necessidade de mais escolas de medicina, há é que aproveitar, promover, valorizar, rentabilizar os médicos que nós temos. Até daqui a um mês. Saúde em Análise, aqui na Regional do Centro.